Na segunda carta do apóstolo Pedro, no capítulo 2, nós vamos ler o verso de número 12. 2 Pedro 2, 12. Enquanto você encontra o texto, em minha defesa, diante de alguns comentários da semana, eu quero só reiterar aos irmãos que o capítulo 2 da segunda carta de Pedro não é um capítulo para nós, como primeiros receptores, no sentido de que a mensagem é para nos confrontar, a não ser que o chapéu caiba na cabeça do falso mestre. Todo o capítulo 2, meus irmãos, é instrução do apóstolo Pedro para que eu e você possamos identificar os falsos mestres e, em os identificando, não cair na lábia desses falsos mestres. Então, em minha defesa, à luz do texto, domingo passado, este domingo e o próximo, não é uma mensagem de confronto direto aos irmãos, mas é instruções para que vocês possam estar livres dos falsos mestres. Dito isso, então, a mensagem de hoje, assim como a de domingo passado, ela tem esse propósito: alertar a igreja sobre as características dos falsos mestres. Capítulo 2 da carta de 2 Pedro, o verso 12, meus irmãos, que diz assim, capítulo 2, verso 12: os falsos mestres são como criaturas irracionais, movidas pelo instinto, que nascem para apanhar e morrer. Eu leio a tradução NVT, a nova versão transformadora. Diz a sequência do versículo 12: nada sabem sobre aqueles que insultam, e como animais serão destruídos por sua própria corrupção. Palavras duras do apóstolo Pedro, não para os irmãos a quem ele está escrevendo. Pedro não está falando que os irmãos são essas criaturas irracionais. Pedro não está falando que os irmãos são esses animais que nascem para apanhar e morrer. Pedro está dizendo que são características dos falsos mestres, que por serem falsos, eles serão então julgados e condenados pelas suas falhas. Irmãos, os falsos mestres estão marcados e identificados. Esse é o tema da mensagem de hoje, é a grande ideia. Os falsos mestres estão marcados e identificados por difamação, licenciosidade e rebelião. São três características que Pedro destaca nesta porção de hoje, que vai até o verso 16. Então, quando você estiver num ambiente cristão, quando você estiver cercado por mestres, identifique nesses mestres se eles são difamadores, se eles são licenciosos, no sentido de uma vida licenciosa em relação à sexualidade e essas outras especificações, e se eles são rebeldes. Então, essas três características marcam também os falsos mestres. Eu quero que você acompanhe o texto e pense nesta noite se já passou na sua vida algum falso mestre, se você está sendo assediado por algum falso mestre que tem em si essas características. No capítulo 1, meus irmãos, Pedro, ele trata da salvação, do crescimento espiritual, ele fala da confiabilidade na palavra de Deus. Por quê? Porque o cristão que sabe naquilo que crê e sabe em quem ele crê, jamais será enganado por falsos mestres. Então, se você sabe em quem você crê, no Senhor Jesus, e se você sabe o porquê, conhece a palavra de Deus, você não vai ser ludibriado. Mesmo que alguém bonito chegue na sua porta no domingo de manhã e te ofereça um panfleto e falando que só existe um Deus e que Jesus é filho do Jeová e que Jesus não é Deus, mesmo que alguém chegue para você e diga que não basta apenas você ser cristão, tem que guardar um dia da semana para que você possa ser salvo, não basta alguém chegar para você e dizer que a religião dele é a única que salva, que leva para o céu.
Porque esses são argumentos e discursos de falsos mestres que não seguem a palavra de Deus. Os falsos mestres, eles tentam seduzir os cristãos com as suas heresias. Se você sabe em quem você crê e a fundamentação da sua fé, você não vai ser enganado por esse falso mestre e as suas doutrinas equivocadas. No capítulo 2, que é o que nós estamos desenvolvendo, Pedro chama a atenção então aos falsos mestres. No capítulo 1 fala sobre o crescimento espiritual, a necessidade de conhecer a Jesus, fala sobre a palavra de Deus, para que no capítulo 2 ele identifique então os falsos mestres e as suas doutrinas heréticas, as suas heresias. Mas o que é heresia? Heresia, meus irmãos, é erro teológico grave que compromete a doutrina cristã. Se a gente discorda que o batismo tem que ser na piscina, ou no rio, ou no lago, isso não é uma heresia. Eu defender que o batismo bíblico tem que ser em água corrente, necessariamente não é uma heresia. Agora, se eu defender que para ser salvo eu preciso ser batizado, aí já estamos entrando numa heresia. Heresia é erro teológico grave que compromete a doutrina cristã. E quais eram os erros que os falsos mestres eles defendiam? A inspiração da Bíblia, negavam a inspiração da Bíblia. Eles negam o caráter pecaminoso do ser humano, dizendo que o homem não é pecador, que não tem problema, que todo mundo vai para o céu. Eles também negam a morte sacrificial de Jesus na cruz, não creem que Jesus morreu, que Jesus ressuscitou, entendem que isso é apenas história, que isso são apenas fatos históricos, mas que isso não aconteceu. Eles negam a salvação somente pela fé. Você tem que fazer alguma coisa para você ser salvo, você tem que ajudar Deus para a sua salvação. Eles negam o julgamento eterno, que haverá um dia em que nós vamos comparecer perante o nosso Deus e prestar contas. E eles negam, meus irmãos, a divindade de Jesus Cristo. Basicamente, é isso que os falsos mestres defendem. Isso sim é heresia. Isso sim compromete a fé cristã. Então, no domingo passado nós vimos que as heresias e a imoralidade, junto com a ganância, formam um pacote completo. O falso mestre, ele se caracteriza pela heresia, imoralidade e a ganância. E hoje nós acrescentamos mais 3 marcas: a difamação, a licenciosidade e a rebelião. E no domingo que vem nós fechamos a lista a partir do verso 17 até o final do capítulo 3, onde Pedro conclui então essa série de características dos falsos mestres. Vamos então, meus irmãos, começar com a primeira característica, o pecado da difamação. O verso 10 e o verso 11, junto com o 12 que nós lemos, Pedro apresenta esse pecado. Olha o verso 10 do capítulo 2. Lembrando, queridos, não é características do cristão, não é atribuições a mim e a você como filhos de Deus, são características, atribuições, marcas dos falsos mestres. Verso 10, ele é particularmente severo, aqui Pedro falando do julgamento de Deus, com aqueles que seguem desejos e instintos distorcidos e desprezam a autoridade. Tais indivíduos, os falsos mestres, são orgulhosos e arrogantes e atrevem-se até a zombar de seres sobrenaturais. Já os anjos, muito maiores em poder e em força, não ousam apresentar diante do Senhor uma acusação de blasfêmia contra esses seres. E o verso 12, que nós já lemos, esses falsos mestres são criaturas irracionais, eles são movidos pelos instintos, nasceram para apanhar e morrer, nada sabem sobre aqueles a quem insultam, e como animais serão destruídos por sua própria corrupção. Característica do falso mestre: ele é um difamador. E Pedro aqui, irmãos, traz um relato ou um retrato de pessoas orgulhosas. O orgulhoso, ele tende a
destruir os outros para que ele possa subsistir. O orgulhoso, ele rejeita a autoridade, ele não respeita essas autoridades, ele difama essas autoridades. Pessoas que têm cargo importante, autoridade no conceito e no contexto eclesiástico também. Então, o falso mestre, pelo seu orgulho, ele tenta destruir os outros e ele não respeita quem está sobre ele com a autoridade. Mas se nós compreendermos, à luz do que Paulo escreve em Romanos 13, que foi Deus quem instituiu as autoridades, então nós devemos honrar as pessoas que exercem a autoridade ou liderança espiritual. E em contexto de liderança espiritual, devemos honrá-los e ajudá-los, conforme Hebreus 13, o autor assim nos exorta. Então, meus irmãos, a difamação, ela tem um motivo. E esse motivo está no verso de número 10. E o motivo é a carne. O motivo é a natureza pecaminosa. Eles difamam as autoridades porque eles são atrevidos, conforme Pedro diz. Eles são arrogantes, conforme Pedro diz. A natureza deles é corrompida. Eles não se sujeitam às autoridades. Cada um cuida de si mesmo. Eles olham apenas para si. E eles usam os outros para promover e alcançar os seus desejos egoístas. Aqui repousa a característica de alguém que é falso mestre. A sua natureza decaída estimula ao orgulho. E quando o ego está em jogo, meus irmãos, cada um faz de tudo que pode para se proteger. E os falsos mestres têm essa característica. Então, o motivo pelo qual eles são difamadores é a natureza caída, a carne. Mas há uma seriedade nessa difamação, e a seriedade está no verso 11. O que é essa seriedade? Pedro usa como exemplo que eles falam mal das autoridades, eles zombam das autoridades, ao ponto que no verso 11, nem mesmo os anjos em maior poder fazem isso. Se os anjos que têm mais poder não difamam, por que esses líderes difamam? Porque eles são falsos mestres. Então, falar mal dos outros é um grave pecado. Os falsos mestres difamam os outros, pecam. No contexto da igreja, também falar mal um do outro é um erro grave. Difamar os líderes se torna uma situação complicada para as nossas vidas. Nós precisamos honrar, respeitar, podemos não concordar em tudo, mas jamais devemos blasfemar ou difamar ou falar mal contra quem está numa posição de liderança. Porque, de acordo com o princípio bíblico, nós devemos nos submeter a essas autoridades. Então, é sério esse problema, a ponto de Pedro usar o argumento ou exemplo dos anjos, que não ousam fazer difamação ao passo que eles o fazem. E haverá um julgamento, o julgamento está no verso 12. Pedro diz que eles são animais brutos e irracionais e eles serão abatidos. E lá no final do capítulo 2, meus irmãos, Pedro usa duas palavras fortes. Veja comigo o verso 22. Neles se confirma o provérbio: o cão voltou ao seu próprio vômito, e a porca lavada volta a revolver-se na lama. O julgamento deles vai acontecer justamente por essa característica indevida. Então, a primeira marca do falso mestre é a difamação contra as autoridades, não respeita, não honra, só tenta destruir a imagem com argumentos e até mesmo, às vezes, inventando situações que não são verdades. Segunda característica desses falsos mestres, verso 13 e o verso 14. É o que nós chamamos aqui de licenciosidade. Olha o verso 13 e o verso 14. Pedro segue dizendo assim: praticam o mal e receberão o mal como recompensa. Gostam de se entregar à imoralidade
Imoralidade aqui no sentido sexualidade, licenciosidade. Eles gostam de se entregar à imoralidade em plena luz do dia. Já não tem nenhum pudor, já não faz mais à noite ou às escondidas, já faz à plena luz do dia. Pedro diz: são uma vergonha e uma mancha no meio de vocês. Sabe o que é triste aqui, irmãos? Esses falsos mestres estavam no meio da igreja, eram membros da igreja, compartilhavam no dia a dia da igreja. No meio, não era alguém que estava de fora, mas era alguém que fazia parte da comunidade cristã. Envergonham, são uma mancha no meio de vocês, sentindo prazer em enganá-los, enquanto praticam as suas refeições. Verso 14. Cometem adultério com os olhos e abrigam um desejo insaciável de pecar. Seduzem os instáveis e são bem treinados na ganância. Vivem sob maldição. Aqui Pedro então fala dessa licenciosidade. Pedro usa aqui a ideia das festas que a igreja celebrava naquele contexto. E uma dessas festas era a ceia do Senhor. A ceia do Senhor, nesse contexto da igreja, não era como a gente faz hoje, dentro do templo, com um pedacinho de pão pequenininho e um cálice minúsculo. Era uma refeição, era um almoço, era um dia de comunhão, era um dia de festa, onde as pessoas se reuniam para esse tempo. E era nesse contexto que esses falsos mestres, eles manifestavam a sua licenciosidade. Pedro deixa claro que se trata de um divertimento de caráter sensual. Pedro leva a essa ideia uma libertinagem, uma extravagância. Eles se alegravam, se regalavam, se regozijavam no luxo à custa daqueles que os sustentavam. E Pedro já disse sobre isso lá no capítulo 2, no versículo 3. Em sua ganância, inventarão mentiras e astúcias para explorar vocês. Então eles exploravam o povo, enganavam o povo, e com o recurso que eles arrecadavam do povo, eles faziam aí a sua licenciosidade. É quase como alguns influencers digital de hoje, é quase como algumas pessoas da mídia, né, que enganam o povo, oferecendo tigrinho, oferecendo vantagem, não sei o que, e bet, e aposta online. Então enganam as pessoas, pegam o dinheiro e depois vão viajar, lanchas, carro importado, comem do bom do melhor. A diferença é que essas pessoas estavam dentro da igreja. A diferença é que esses estão no meio do povo. Essa que é a grande realidade. Eles enganam as pessoas, usando a Bíblia para defender o seu estilo de vida. Isso que é triste, meus irmãos, nos falsos mestres. Eles eram membros da congregação, eles participavam da refeição, eles celebravam a ceia. Lá em 1 Coríntios 11, Paulo repreende a igreja nesse contexto, porque aqueles que tinham muito comiam, se fartavam, e Paulo diz: se embebedam, enquanto os mais pobres não têm o que comer. A ideia da ceia, a ideia dessa comunhão na igreja, irmãos, era para que os mais pobres pudessem comer uma refeição que talvez eles nunca teriam de comer na sua casa, com seus próprios recursos. No dia da comunhão, no dia da ceia, todo mundo trazia das suas casas, quase como o nosso junta-panela que a gente faz. Cada um trazia o que podia da sua casa, montava-se a mesa, então todos comiam. E os mais pobres não tinham condições de comer uma carne melhor, beber um vinho melhor, porque naquela época eles bebiam vinho. Não tinha condição de comer uma coisa melhor, pela condição. Então, a festa, a comunhão, era o momento onde todo mundo trazia, punha na mesa e todo mundo comia junto. Mas o que as pessoas faziam? Esses falsos mestres, eles traziam a picanha Angus, junto com o contrafilé, faziam o seu ali churrasquinho e comiam entre eles. E aí os irmãos mais pobres que traziam a asinha de frango não podiam compartilhar aquela comida melhor, tinham que comer a asinha de frango.
A ideia era esse sentido, uma festa comum, onde todos podiam comer, mas os falsos mestres, eles se regalavam, eles enganavam, eles agiam desta forma. O seu comportamento nessa refeição contaminava os outros e envergonhava o nome do Senhor. Por isso, meus irmãos, as igrejas hoje precisam exercer autoridade e também praticar a disciplina. Ninguém gosta de tomar café na sala do pastor, porque tomar café na sala do pastor pressupõe puxão de orelha, disciplina. Quando o pastor liga para fazer uma visita, a pessoa já fica com medo. O que eu fiz de errado que o pastor vai vir puxar minha orelha? Mas a disciplina, irmãos, é algo que a igreja precisa exercer para corrigir falhas e para que ela possa manter a sua santidade. A igreja não pode deixar de lado a autoridade e tampouco deixar de lado a disciplina. Ter amor não significa tolerar todas as doutrinas falsas e todos os estilos de vida. Se o meu estilo de vida, como cristão, foge do padrão que a Bíblia está estabelecendo e que é a vontade de Deus, precisa ser corrigido esse padrão. Pedro deixa claro que esses apóstatas, eles frequentam as reuniões da igreja com o objetivo de satisfazer a sua própria concupiscência, se regalar, se festejar e também granjear ou trazer para si pessoas que sigam a eles. Aí começava a formar os partidos dentro da igreja, começava a formar as divisões dentro da igreja. A maior ambição do falso mestre é satisfazer a sua concupiscência. Ele quer satisfazer os seus desejos. Eles são insaciáveis do pecado, como Pedro está dizendo aqui. Um abismo vai levando o outro abismo no contexto e na esfera do pecado. Eles oferecem liberdade, mas eles também oferecem realização. E a mensagem deles é atrativa por isso, porque é uma mensagem que aponta para uma certa liberdade, mas eles também oferecem uma certa realização. A vida cristã que a igreja oferece é antiquada e obsoleta. É isso que eles dizem. Temos um novo estilo de vida que lhe dará realização e vai ajudar você a encontrar a sua verdadeira identidade, a verdadeira felicidade. A igreja batista tradicional não está com nada. Vem aqui na parede preta que aqui o negócio é melhor. A igreja de vocês é muito fria, muito fraca, não pode nada, lá tudo é proibido. Vem aqui, porque aqui algumas coisas podem, não tem problema. É esse o engodo que esses falsos mestres lançavam. E as pessoas que não tinham maturidade caíam nessa falácia. Irmãos, sem submissão a Cristo, não há liberdade nem realização. Só vamos ser realizados, só vamos experimentar a verdadeira liberdade se nós estivermos sujeitos a Cristo. E a última característica é a rebelião. Versos 14, 15 e 16. Só lembrando, queridos, são características dos falsos mestres, tá? Pedro está nos ensinando isso para a gente identificar os falsos mestres, ok? Não esqueçam disso. Verso 14, diz assim o texto, no finalzinho, começo do verso 15: desviaram-se do caminho reto, seguem os passos de Balaão. E aqui, para ilustrar a ideia da rebelião, Pedro traz o personagem lá do Antigo Testamento, do Balaão. Assim como ele trouxe Noé e Ló anteriormente para exemplificar o juízo e a salvação, agora Pedro vai trazer aqui a história ou o relato de Balaão. Verso 15: desviaram-se do caminho reto e seguem os passos de Balaão. Por que os passos de Balaão? Pela ganância. Por que Balaão foi profetizar contra o povo de Israel? Por aquilo que o rei ofereceu para ele. Então Balaão foi profetizar contra o povo para receber o que o rei tinha prometido. Ganância. Amou a recompensa que receberia por fazer o mal. Verso 16: Balaão, porém, foi refreado em sua loucura quando uma jumenta que não fala o repreendeu com voz humana. Então eles são difamadores, eles são licenciosos
e eles são rebeldes, os falsos mestres. Os apóstatas conheciam o caminho certo, mas eles abandonaram o caminho certo e começaram a andar pelos seus próprios caminhos. Rejeitaram o caminho do Senhor. Eles eram controlados pelas suas próprias paixões. Eles eram dirigidos pela avareza. Então eram pessoas que davam vazão às paixões e também corriam para satisfazer a avareza. E o que é a avareza? É o desejo insaciável de ter cada vez mais dinheiro, mais poder, mais prestígio. O avarento nunca será satisfeito. O avarento nunca terá o suficiente. Ele sempre vai querer mais e mais. Mais dinheiro, mais poder, mais prestígio, mais autoridade, e assim ele vai se afastando cada vez mais do caminho da palavra de Deus. O profeta Balaão entra aqui como um exemplo de concupiscência e de avareza. Os irmãos conhecem a história do Balaão. O povo de Israel está caminhando em direção à terra prometida. Num dado momento da história, um certo rei se vê ameaçado, contrata o Balaão para que Balaão fosse, amaldiçoasse o povo, para que eles não continuassem a sua peregrinação. O Balaão, contra a vontade de Deus, insiste pelo dinheiro ou a recompensa que ele receberia, e ele vai e não consegue amaldiçoar ao Senhor. Tanto que o Balaão, ele é julgado, ele é morto depois no restante da história. Ele acaba sendo morto justamente porque pela sua rebelião e pela sua concupiscência. Pedro enfatiza a concupiscência e a avareza. Balaão amava o dinheiro. Embora Balaão não pôde amaldiçoar o povo, Balaão deu a receita para o povo se auto-amaldiçoar. A maldição de Balaão não veio sobre o povo, mas ele disse: olha, levem o povo a se prostituir com as mulheres e adorar os seus ídolos. E assim o Balaão instruiu e eles fizeram. Através das mulheres dos povos, eles foram entrando no meio, na família, nas casas, a ponto de o povo de Israel se prostituir com as mulheres, ao ponto deles adorarem a outros deuses. Então Balaão, de alguma forma, cumpriu o seu papel, motivado pela concupiscência e pela avareza. Irmãos, para resumir até aqui as características desses falsos mestres, no versículo 1, semana passada, eles ensinam heresias destrutivas. Versículo 1, semana passada, eles negam a Jesus, o Jesus que os resgatou. No versículo 2 e versículo 13, praticam imoralidade. Versículo 3 e versículo 14, são gananciosos. Eles mentem e exploram as pessoas. Versículo 10, desprezam as autoridades. Versículo 10, são orgulhosos, arrogantes, zombadores. Versículo 12, são movidos pelos instintos. E o versículo 13, eles praticam o mal. Essas são marcas, são características dos falsos mestres. Mas não terminou ainda. Do verso 17 até o final do capítulo 2, domingo que vem, vamos ver mais algumas dessas características. Para a gente concluir, queridos, Pedro condenou os 3 pecados dos falsos mestres: difamação, a licenciosidade e a rebelião. Todos esses pecados nascem do orgulho e do desejo egoísta. A gênese, a raiz é o egoísmo. Então, o verdadeiro servo de Deus, ele é humilde e procura servir os outros, inspirado em Jesus, conforme Paulo escreve em Filipenses, no capítulo 2. O verdadeiro servo de Deus, ele é por natureza humilde, não pobre, não mendigo, não que precisa ficar mendigando bens materiais, mas humilde no sentido interior, personalidade. Pode ter muito dinheiro, pode ter muitas riquezas, mas ele segue uma vida humilde e simples. O verdadeiro servo de Deus não precisa ostentar, andar de Mercedes preta por aí pela cidade. Nem tem alguns irmãos que andam de Mercedes. O servo humilde anda de Corsinha velho, anda de Spin, anda de Ford Ka.
Irmãos, a característica dos falsos mestres é o orgulho. E eles ostentam. Por que esses influencers digital, eles têm Ferrari, eles fazem aqueles vídeos com cordão de ouro, eles tiram foto em mansões, é tudo alugado, não é deles, mas eles ostentam. Falsos mestres ostentam pelo seu orgulho. Servos de Deus são humildes e procuram servir, não ser servido, não se servir. O verdadeiro servo de Deus, ele não tira a lã da ovelha, ele cobre a ovelha. O verdadeiro servo de Deus, ele não se alimenta da gordura das ovelhas, ele dá alimento para a ovelha ficar cada vez mais saudável. É o oposto. O verdadeiro servo de Deus não pensa no louvor, nem no pagamento. Ele serve por amor e por obediência. O verdadeiro servo de Deus não tira do bolso para servir. O verdadeiro servo de Deus não quer agradar as pessoas, não quer ser elogiado, não quer ter fama, não quer receber pagamento. O servo de Deus, ele vai, ele prega, ele canta, ele toca, ele ministra, não pelo que ele vai ganhar. Porque na verdade muitos ou quase todos não ganham nada, a não ser a Vitória, a não ser o profeta lá, como é que é? O Gabriel? Não, o profeta Mirim, o Miguel, né? E esses aí, eles cobram bem para pregar. Mas o servo que é humilde, ele gasta a sua gasolina, ele vai com o seu carro e ele não vai para receber oferta. Se receber oferta, amém, glória a Deus, mas não vai pautado nisso. Porque ele não pensa no louvor, não pensa no pagamento. Ele serve por amor e obediência. Amém? O verdadeiro servo de Deus honra a Deus e as autoridades que Deus instituiu nesse mundo. O verdadeiro servo de Deus honra a Deus e as autoridades instituídas. Você pode não gostar do A, do B e do C, mas você precisa honrar. Você não deve difamar, amaldiçoar, praguejar, porque se fizermos isso, nós estamos pecando à luz das Escrituras. Em resumo, o verdadeiro servo de Deus é um imitador do Senhor Jesus Cristo. Vamos ficar de pé? Vamos orar ao nosso Deus? Deus, o apóstolo Pedro, inspirado pelo Espírito Santo, escreve o capítulo 2, traz todas essas marcas, características dos falsos mestres, para exortar os seus irmãos e a nós, para não sermos enganados, desviados da fé por esses falsos mestres. Nos dê, Pai, discernimento espiritual, para identificar essas atitudes, essas marcas, características nos falsos mestres, para assim evitar os seus engodos e não afastar-nos da Tua presença. Pai, nos guarde diante da Tua graça, nos dê entendimento espiritual, nos dê crescimento e fortalecimento no conhecimento de Jesus, dê crescimento espiritual, entendimento das Escrituras, porque assim nós vamos saber reconhecer os falsos mestres e vamos evitar. Por isso, Pai, nós pedimos graça e misericórdia do Senhor para as nossas vidas nesta noite, no santo nome de Jesus. Amém e amém. Vamos louvar.